todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando, através do estudo da doutrina espírita, o aprendizado necessário à nossa caminhada segura na Terra. Pedimos, como sempre o fazemos, a Tua proteção, o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem essa tarefa, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento no encontro desta noite. Que Deus possa abençoar todos os participantes, dando-lhes tranquilidade e equilíbrios em suas palavras. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Essa noite a exposição será proferida pelo nosso irmão Luiz Ribas, do Centro Espírita Consolador Primitivo do Barão, aqui em Pastor. Boa noite a todos. Tirar aqui a câmera. É uma alegria imensa poder estar nessa noite, reunidos com os senhores, com as senhoras, num ambiente de paz e da proteção das equipes espirituais. Nós vamos falar essa noite sobre a mulher, puxando mais a figura de Maria ou das Marias. Mas para que a gente possa entender essa questão homem, mulher, feminino, masculino, nós precisamos voltar no tempo e entender que na doutrina espírita nós aprendemos que o espírito não tem sexo, como nós entendemos. Então, o espírito em si, no mundo espiritual, ele tem a necessidade e a opção de reencarnar num corpo feminino ou masculino segundo a sua necessidade. É claro que ele não fica trocando de roupa, uma sim, uma não. Tudo depende da necessidade. O fato é que nós, espíritos, teremos que passar todas as experiências. Isso é fato. Bom, pensando dessa forma, a gente imagina assim, ó, na Gênesis foi criada a figura de Adão e Eva. E que a Eva induziu Adão ao erro através da mordida na maçã, onde ela foi influenciada pela serpente. Bom, isso trata-se de uma parábola, para que o historiador, para aquele que estivesse escrevendo para nós, o conceito do início dos tempos. Na doutrina espírita nós vamos traduzir isso como raças adâmicas, que proviram do planeta Capela, da constelação de Cocheiro, quando esse planeta atingiu a fase de regeneração, que é o que nós estamos agora na transição planetária da Terra. Como eles atingiram a fase de regeneração, muitos daqueles espíritos que lá estavam não foram mais merecedores de habitar aquele planeta, não comportavam mais vibração no seu corpo espiritual para permanecer naquele planeta. E foram degradados para a Terra, que estava começando o seu estado de primitivismo. Aí surgiram os Incas, os Maias, os Astecas, todas as partes do globo povoadas. Não foi um homem e uma mulher. Isso é uma metáfora, é um conto, é uma parábola, como as parábolas do Cristo, para que a gente pudesse usar o raciocínio. O fato é que traduziram para o feminino, para a mulher, a parte mais difícil, que foi induzir Adão ao erro, o que na realidade não condiz, porque você está condenando uma forma perante a humanidade. Mas fica no raciocínio de cada um, na pesquisa de cada um, traduzir essas questões. No desenvolver dos tempos, nós fomos então progredindo, e a figura da mulher sofreu muitas adversidades. Por exemplo, nós temos países hoje, lá no Oriente, em que as mulheres são tratadas como sub-raças, submissas. São trocadas em praça pública por camelos. O que não é, que é inadmissível nos tempos de hoje com o conhecimento que nós temos. Mas são culturais, já provém lá de trás o erro. Certo? Então, se nós fôssemos traduzir hoje e buscássemos um pensamento, nós iríamos encontrar principalmente nas Marias, como Maria de Nazaré, que teve o grande exemplo da pureza, da humildade
e que aceitou no seu ventre o espírito mais superior que pisou nesse planeta até hoje, Cristo. O qual, aí também vem uma polêmica, que as pessoas debatem de que o Espírito Santo fecundou Maria, virgem, e ela vai ter Jesus. O que também seria inadmissível, porque estaria quebrando uma lei natural de Deus. E o próprio Cristo disse: eu não vim quebrar as leis divinas. Pelo contrário, vim fortalecê-las ainda. E uma das leis divinas é a lei da reprodução. Então, o fato que se dá é: Maria, uma jovem que foi desposada por um senhor de mais idade, teve uma relação sexual normal, que é da qual nós provemos, o espermatozoide fecundou o óvulo e eis que formou um corpo para que Jesus habitasse. É claro que a dificuldade para que um corpo servisse ao Cristo foi muito grande. Tanto que Jesus se preparou 1000 anos para poder habitar um corpo humano. Tamanha vibração já da sua elevação espiritual. E veio, teve uma infância normal como todos nós, claro, com muito mais inteligência, com muito mais aptidão do que os da época. Tanto que ele conversava com os sacerdotes do templo cara a cara, né? Principalmente com Gamaliel. Teve também o aprendizado no trabalho com seu pai, que era carpinteiro na carpintaria, e levou a sua vida como todos nós levamos, desenvolvendo as leis dos homens e também as leis sociais. E começou no momento exato em que ele havia programado, nos seus 30 anos, a divulgar a lei de amor aqui na Terra. Porque ele tinha essa grande missão de despertar a humanidade para um novo projeto que estava estabelecido na evolução espiritual. Maria participando sempre junto com Jesus. E o fato eu vou ter que me prolongar um pouco e resumir em função do tempo, nós vamos encontrar depois ela aos pés da cruz, junto com João, que os outros apóstolos já tinham fugido, olhando para o seu filho, e quem é mãe aqui sabe, quem não é também tem noção, o que seria ver um filho sendo crucificado, torturado, inocente. Tamanha era a dor de Maria, a ponto de quase que ela fraqueja. E quando ela estava por fraquejar, Jesus olha diretamente nos olhos dela e diz: Maria, eis aí o teu filho, direcionando para João, e disse a João: João, eis aí a tua mãe, colocando nós como todos os irmãos aqui na terra, direcionando para nós que nós somos família espiritual e família material. Conforme nós vamos criando laços de fraternidade, nós vamos também voltando ao mundo espiritual e tendo uma imensa família que cada vez vai se aglomerando mais junto conosco. Então, Maria, logo após o desencarne de Jesus, ela segue a sua trajetória e depois ela é abandonada pelos apóstolos, exceto João, que vai morar com ela em Éfeso, próximo a Éfeso, numa casa que eles ganharam. E aquela casa passa a se transformar também em um local de atendimento às pessoas necessitadas, que iam lá buscar um consolo, ouvir as pregações de Maria, que aprenderam com seu filho, falando de Jesus, da lei de amor que ele trouxe para a terra. A ponto que, certa feita, um dos peregrinos que lá se encontrava, traduziu depois que ali era a casa da Mãe Santíssima. E é por isso que até hoje nós derrogamos a Maria esse slogan, Mãe Santíssima. Mais adiante ela recebe um novo peregrino que fica alguns dias com ela, algum tempo, travam longos diálogos até que ela percebe que se tratava do próprio Cristo. E ela pergunta: é você, Jesus? Ele: sou, e eu vim buscá-lo, porque meu Pai quer que você seja rainha no meu reino. E ela passa a se tornar hoje a nossa grande mãe universal de todas as mães, representando todas as mães. Mais à frente nós vamos encontrar Maria de Magdala, que tinha uma casa de prostituição muito luxuosa na época em Magdala, recebia os poderosos, da época, e que tem uma tortura muito grande, porque uma vez por semana ela fechava a casa dela, se fechava num quarto escuro e era atormentada por 7 espíritos obsessores. Quando ela ouve falar de Jesus na forma como eles expressam quem era o Nazareno, ela toma-se de um envolvimento emocional muito grande. E o sonho dela a partir daquele dia era conhecer Jesus.
Uma estranha chama lhe dominava o coração. E ela tem a oportunidade. Numa das suas passagens pelo templo, ela encontra Jesus sentado às escadarias do templo. Jesus a reconhece, ela reconhece Jesus, e ambos frente a frente travam um longo diálogo que começa assim: Jesus, Nazareno, eu sou tomada por uma estranha chama. Vem comigo. Te levarei à minha casa, do qual os mais poderosos têm os seus longos prazeres e diversão. Vem comigo. Ele olha no fundo dos olhos daquela mulher e diz: hoje eu não posso. Vem, Nazareno. Mandarei que escravas nuas bailem aos seus pés, e você se servirá do melhor prazer que eu tenho na casa. Vem comigo. Ele disse: hoje eu não posso. Servirei o melhor vinho, os melhores perfumes, te apresentarei aos mais poderosos do templo. Vens comigo. Hoje eu não posso, mas um dia eu estarei contigo. Ela vai muito entristecida, porque nunca houvera sido recusada por homem nenhum. Ela fica sabendo que à noite Jesus iria um jantar em casa de Simão. Ela resolve romper todos os protocolos e entra na casa correndo, se ajoelha aos pés de Jesus e nas suas lágrimas começa a limpar os pés com seus cabelos. E trava um longo diálogo também com Jesus, que está no livro chamado Boa Nova, para quem quiser ter mais detalhes. Jesus conversa com ela, finalizando a conversa ele diz: segue o teu caminho. Usa essa transformação que você sente, este amor, em prol dos necessitados. E ela o faz. Ao voltar para casa, ela doa todas as suas joias, todas as suas roupas, todo o seu dinheiro e vai ter encontro com os necessitados, mais ainda, com os leprosos. Ela passa a caminhar junto com aquela multidão de leprosos que andava por todas as áreas de Jerusalém e todas as áreas de Jericó, e ela carregava consigo uma matraca. Matraca era uma tábua com ferro que quando você chacoalhava fazia um barulho, e as pessoas já sabiam que estavam vindo os leprosos, então a multidão se afastava. Ela é acometida da lepra também. E certo dia, quando Jesus pregava na Ravina, alguém se aproxima e fala algo ao seu ouvido. Ele então encerra a sua pregação e vai até o Vale dos Leprosos e entra numa caverna que continha apenas alguma luminosidade de um fogo de uma labareda. No fundo havia apenas um gemido e alguém que diz roucamente: quem ousa se aproximar de mim? E no clarão daquela chama, ela percebe que era Jesus. Assim, Nazareno, agora é tarde. Já não tenho mais aquele corpo belo que os homens admiravam. Hoje, eu só sou podridão. Jesus apenas sorri, levanta-a nos braços, leva até a porta da caverna e diz: agora que não tens mais o teu corpo para me dar o prazer da matéria, dá-me tua alma para que eu possa amar. E ela desencarna nos braços de Jesus. Então essas histórias das Marias, das mães, das convertidas ao cristianismo, e Maria de Magdala é a grande convertida, tem uma expressão muito singular nos dias de hoje, porque chama a nossa atenção do grande papel feminino para a humanidade, do qual nós espíritos teremos que sentir, principalmente os homens, a dor do parto um dia, quem sabe. Por mais que tenhamos que quebrar esse machismo que temos, teremos que passar pela maternidade, para termos a experiência de co-criadores com Jesus, como as mães o são. Imagina essa missão, e é missão a maternidade e a paternidade, você participar da cocriação de um corpo para que um espírito possa habitar, de receber no seu ventre a habitação de um espírito, uma oportunidade para uma nova reencarnação. Eu aqui não vou focar as mães que abortam, as mães que jogam na lata do lixo, não é o tema da noite. O tema da noite é iluminar as almas para que reconheçam o verdadeiro papel da família e principalmente das mães. Porque qual mãe que cobra o leite materno do seu filho? Qual mãe que deixa um filho abandonado de madrugada quando percebe que está adoentado? Quantas mães passam a noite em claro esperando o filho que saiu
para algum divertimento e não sossega enquanto ele não chega. E hoje, por incrível que pareça, a gente tem percebido o quanto está tendo descaso para com as pessoas idosas, principalmente o feminino, que ficam relegadas muitas vezes ao fundo da casa, que ficam jogadas muitas vezes a instituições, porque estão atrapalhando. Porque eu preciso gozar a vida, eu preciso de diversão, não posso ficar em casa cuidando de alguém. E esse alguém não teve valor nenhum na minha vida. Eu não posso ter a sensibilidade de devolver o mínimo para aquela criatura que chegou no fim da sua existência, precisando de um carinho, de uma atenção, muitas vezes que lhe deem comida, que lhe ajude a tomar um banho, porque as forças do corpo físico já não conseguem mais manter em pé. O que está acontecendo com o amor que Jesus trouxe para a humanidade? O amor fraternal, eu não estou falando nem do amor físico, eu estou falando do amor fraternal, espiritual, já que a grande colaboração que a doutrina espírita nos traz é a imortalidade da alma, como grande fator de que podemos mudar. Se Maria de Magdala, que tinha todo o conforto que alguém pode sonhar, dinheiro, poder, fama, beleza, que é o que cada um de nós almeja, abdicou de tudo isso para seguir um amor que tomou conta dela, que se deu um holocausto para cuidar daqueles sofredores, percebendo o verdadeiro amor espiritual. Joana de Cusa, nós vamos encontrar também nessa obra Boa Nova, se eu não me engano, que mãe, esposa, seu marido era um déspota, senhor de exército, ela encontra Jesus, se converte ao cristianismo e pede para segui-lo, e ele diz: Joana, primeiro cumpre a tua obrigação, depois pode seguir. E ela fica ainda 40 anos casada com ele. E quando ele desencarna, então ela se torna uma grande seguidora de Jesus, a ponto de ser aprisionada e ser condenada à fogueira, ela e o filho. E quando estão amarrados ao madeiro para serem queimados, o guarda que vai atear fogo ainda diz, rindo: se você negar ao Nazareno, eu não coloco fogo. E o filho então, cheio de alegria e de esperança, porque havia uma chance de escapar da fogueira, diz a ela: mãe, abdica, nega Jesus, que eles vão nos libertar. Ela disse: não, meu filho, o amor que nós temos agora é a certeza de que o corpo irá perecer, mas a alma continuará a sua caminhada como o verdadeiro amor. Então, naquele momento, olha o amor, olha a fé daquela criatura, que é capaz de entender que ela e o filho têm algo muito maior preparado do que ficar apenas no corpo. Nós estamos numa fase transitória em que o espiritualismo tende a tomar conta da humanidade. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos ver desencarnes coletivos nessa transição. Porque hoje já somos 8 bilhões de reencarnados. 8 contra 20 bilhões de desencarnados. Então a transição está agora numa aceleração. Todos os malfeitores da humanidade estão tendo a oportunidade de reencarnar. Toda a maldade do mundo está emergindo no planeta, inclusive as nossas. Estamos tendo a oportunidade de colocar tudo que temos de ruim para fora, para que o bem prevaleça. Aqueles que não se converterem ao amor divino, a tendência é que aconteça como Capela, sejam degradados para outro planeta. Levam consigo todo o conhecimento, todo o sentimento, mas aqui não poderão permanecer mais. Os mansos herdarão a terra, e que possamos nos tornar merecedores. Então há um projeto divino. A gente olha para o mundo hoje e acha que está um caos, que Deus perdeu a direção do mundo. Não perdeu nada, está tudo certo. Quem está errado somos nós. A divindade está certa, ela não pode intervir no nosso livre-arbítrio. É o maior direito que nós temos enquanto criaturas de Deus, é o livre-arbítrio. E a maior liberdade que nós temos é de pensar.
E é pensando que nós tomamos atitudes, que tomamos decisões. Que bom se alimentarmos dos bons pensamentos. Eu ouvia hoje uma médica que pesquisa cientificamente o cérebro, e ela é materialista. Ela diz que a mente e o cérebro é a mesma coisa. E num debate, naquele programa Roda Viva, ela diz que o cérebro é que forma a mente, é o cérebro que forma os pensamentos. Então tudo provém do cérebro. E aí, se eu tivesse a oportunidade de dar naquele programa, eu ia perguntar assim para ela: e aquelas crianças natas que tocam um instrumento sem nunca terem aprendido? Um menino de 2 anos tocando piano com a maior simplicidade do mundo, sem nunca ter tido uma aula de piano. Foi o cérebro dele que produziu isso? Se o cérebro é matéria, como é que vai produzir conhecimento que ele nunca teve? Então, esbarra, o materialismo ele vai até um ponto onde ele esbarra. É que nem a teoria da hereditariedade. Tudo que você é provém dos seus antepassados, que vem nos genes e cromossomos conforme a cada reencarnação. Muito bem, tudo bem, até tem uma certa lógica a hereditariedade física, mas não é espiritual. Porque se você acabar com toda uma família, acaba toda uma geração e toda uma hereditariedade. Para que serviu tudo isso então? Que objetivo tem essa criação? Se quando se extingue uma hereditariedade de uma família, até o último descendente, acabou. E todo o conhecimento, todas as espécies foram para onde? Então não se sustentam essas teorias. Agora, quando nós estudamos na doutrina espírita a evolução do espírito, a reencarnação, a possibilidade de voltar como oportunidade e não castigo, começam a clarear os horizontes. E eu começo a perceber que eu sou importante e tenho oportunidades. Porque nós somos medidos pelos nossos esforços, não é pelos nossos erros, acertos. É pelo esforço que eu tenho de melhorar, que começa com o arrependimento. Está lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Eterna, são 33. Um deles é assim: o espírito começa a sua evolução de sentimentos quando se arrepende. Então, eu cometo um deslize, eu me arrependo e quero mudar, Senhor. E eu volto a errar de novo, mas eu quero mudar. Então, há o atenuante. Enquanto que aquele que erra ainda tem prazer. Dane-se. Total. Aí é diferente. Aí tem o agravante. Então, é esse esforço de mudança que nós estamos tendo cada vez mais oportunidade de melhorar. Mas para homenagear as mulheres, eu também tenho uma história. Eu não me lembro se eu já contei aqui, mas se eu contei também, vou repetir para a gente guardar. Conta que num certo reino havia um galanteador que estava assediando todas as mulheres, inclusive as casadas. Os maridos revoltados procuraram o rei, contaram a história, e o rei aprisionou o jovem e o condenou à morte. Mas o jovem sabia que o rei era piedoso, misericordioso, e resolveu pedir uma audiência, uma oportunidade, o qual o rei concedeu. E na audiência o jovem usou sua defesa. O rei, você também não foi jovem? Você não tinha seus pensamentos, seus galanteios? Pense bem. E o rei lembrou-se que também tinha sido jovem, que também teve seus galanteios e tal. Ele disse: tá, e afinal, de quantos que você quer? Eu quero uma oportunidade de recomeçar. Eu disse: então tá, eu vou te dar uma oportunidade, mas eu vou fazer um desafio. Se você encontrar uma resposta para o desafio, eu te liberto. E qual é o desafio? Descubra qual é o maior desejo de uma mulher. Aí o jovem disse: isso é fácil. Eu vou te dar 24 horas, eu vou te libertar. Daqui 24 horas você retorna. Se você descobrir a resposta, eu te liberto. Ele então saiu à rua e lembrou-se do ourives, aquele que mexia com ouro, fazia joias. Foi até ele e disse assim: eu quero que você me dê a joia que é o maior desejo de uma mulher. O ourives disse para ele: olha, não é o maior desejo de uma mulher. Porque hoje eu fabrico uma joia, amanhã eu fabrico outra e a mulher está sempre mudando de gosto. Então não é o maior. Aí ele saiu à rua um pouco preocupado e lembrou do boticário, não da marca, aquele que fabricava perfumes. Foi até ele e perguntou: eu quero que você me dê o perfume que é o maior desejo de uma mulher. Disse: olha, eu fabrico um perfume hoje, outro amanhã. Não é o maior desejo de uma mulher. A mulher está sempre trocando de perfume. Aí a coisa começou a ficar preta. Aí ele saiu à rua já preocupado, cabisbaixo, encontrou uns amigos, contou a história, e um deles disse o seguinte: não, mas não te preocupa, eu sei quem tem a resposta. Quem? A bruxa que mora lá na floresta. Só tem um problema: todos que foram até ela hoje não voltaram.
Mas entre ir e não ir, tentar ou não tentar, eu já estou condenado à morte mesmo. Se embrenhou na floresta com toda a dificuldade, até que chegou na casa da bruxa, que a gente imagina como é que é uma casa de uma bruxa, né? Que é uma casa velha, caindo nos pedaços, o telhado caindo. Bateu a porta e veio aquela senhora que a gente sabe como é que, imagina como é que é a figura de uma bruxa, né? Aquele chapelão, aqueles cabelos desganhados, narigão pontudo com uma verruga na ponta, os dentes todos podres e etc, etc. Ela disse, quem ousa interromper o meu descanso? Aí o jovem disse, olha, a gente interrompeu, não, eu já estou condenado à morte mesmo. E trava um diálogo com ela e disse, você é muito ousado. Mas afinal de contas, o que você quer aqui? Ela disse, não, eu tenho um desafio. Tem que saber qual é o maior desejo de uma mulher. Ela disse, eu sei a resposta. Eu te dou a resposta. Aí ele ficou bem contente. Só tem um negócio. Eu te faço outro desafio. Você tem que casar comigo. Ele disse, opa. Entre morrer e ficar vivo, eu caso contigo. Ela deu a resposta e ele voltou. Marcou nova audiência, em frente ao rei, então o rei pergunta, qual é o maior desejo de uma mulher? Eu estou vendo uns pontos de interrogação na cabeça das mulheres. Né? Mas eu não vou botar vocês em frio, eu não vou perguntar. Eu vou responder. O maior desejo de uma mulher é ter soberania sobre a sua própria existência. O rei disse, é essa a resposta mesmo. Porque até hoje as mulheres foram sempre submissas. E o maior desejo dela é ser independente, ter soberania sobre a sua existência e não ser dependente. Ele saiu felicíssimo. Convidou os amigos, fizeram uma roda lá, né? Cachaçada e tal. Mas tinha um problema. Casar com a bruxa. Mandou marcar toda a festa. Fizeram a festa, de noite foram para um hotel maravilhoso para ter a noite de núpcias. Aí então no quarto, aí a bruxa olha para ele e diz assim, ó, eu vou lá no toalete, vou botar uma roupa mais íntima e já volto. Faça o que você quiser. Você deitou na cama e ficou ali, daqui a pouco ela volta. Era uma mulher linda, uma musa. Eu disse, agora eu não entendi. Isso é que eu esqueci de te dizer. Que determinado tempo eu sou musa, linda, e outro determinado tempo eu sou bruxa. Para essa noite, qual você prefere? Tanto faz. Aí passaram uma noite maravilhosa, de manhã ele acordou, já com medo de olhar para o lado. Olhou para o lado, ela continuava sendo linda. Isso agora eu não entendi. Você disse que a hora era bruxa, a hora era musa. Por que você continua linda? Porque ontem à noite você me deu o direito de escolher. E eu decidi que a partir de hoje serei sempre linda. Uau! Então, veja o quanto é importante. Uma história que parece insignificante, mas ela tem um fundo que é a solução para os relacionamentos da humanidade. Que começou o erro lá atrás e continua persistindo. Porque nunca se teve tanto feminicídio, principalmente no Brasil, como se está tendo hoje. Relações que provêm muitas vezes de reencarnações passadas, que precisam ser solucionados agora e que não conseguem. E que muitas vezes vem a tragédia. Eu tenho um amigo, que ele é advogado de causas cíveis, e ele disse, Luiz, tu não tem noção a quantidade de divórcio que eu tenho feito por coisas frívolas. Exemplo, não quero mais a toalha molhada em cima da cama, cueca suja no banheiro, não dá, tolerância zero. E pula fora do barco. Eu tenho um amigo que já está completando bodas de diamante, sei lá o que, ele e a senhora dele. E um dia ele me contando as histórias, ele disse assim, tu não tem noção, Luiz. No primeiro dia, após a noite de núpcias, de manhã, eu quase devolvi ela para os pais dela. Mas por quê? O que aconteceu? Eu fui escovar o dente, ela não tinha apertado a pasta de dente no meio. Aquilo me irritou tanto, porque eu gosto de dobrar as bordinhas assim. Eu ia devolver, porque já começou errado. Aí eu fui contar para minha sogra, e a minha sogra achou uma solução. Deu uma pasta de dente para cada um. Senão tinha dado o divórcio. Então olha como as coisas são equivocadas. Como às vezes a gente tem a solução do problema, mas a gente procura o lado ruim das coisas. Porque o primeiro reencontro na reencarnação é aquele impacto, né, físico, sexual, etc. Depois vem a convivência. E na convivência aparecem problemas lá de trás, que é para ser superado. Pelo quê? Pelo sentimento. Se não houver sentimento nobre numa relação, não supera as dificuldades do caminho. E é por isso que tem tanta separação. O respeito.
Porque não se ama sozinho, não tem como. Você não pode prender outra criatura se ela não quer ficar. Porque o amor, aí vem uma complicação aqui que é danada, né? Eu já fiz uma palestra sobre família. O amor, ele liberta, ele não prende. Eu vou dizer uma frase aqui bem, mas vou ter que explicar. Quem ama não tem ciúme, né? Ai, que uma senhora diz assim: eu não, porque eu tenho sim. Se eu soltar ele, o bichinho vai. Sim, mas tu não vai segurar. Nem que tu prenda, tu não vai segurar. Ele vai. Se tiver que aprontar, ele vai aprontar como tu também pode aprontar. Porque ambos hoje estão meio paralelo o negócio. Então não é assim que as coisas vão se resolver. Se houver verdadeiro sentimento, não vai haver traição, não vai. Se houver lei do amor na relação, não vai haver esse tipo de coisa. E se for acometido por uma fraqueza de um dos dois, eu tive a oportunidade de ter essa experiência de um senhor que foi casado com uma jovem mais nova do que ele, e que lá no decorrer dos anos, já tinham 3, 4 filhos, ele soube que ela havia traído ele. E ele perguntando para mim, Luiz, me contando, e perguntando: Luiz, o que eu faço? Eu disse: meu Deus do céu, quem sou eu para dar conselho para ti, homem? É porque eu amo muito ela, eu amo a minha família, eu amo meus filhos, e dentro do lar ela me respeita. Só que aconteceu, acredito eu, uma fraqueza, e eu não quero me separar dela, e eu não vou me separar. Eu digo assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu queria ter esse sentimento que o senhor tem, porque esse sentimento é superior. O senhor está passando por uma situação tão grave, com tanto amor, com tanta dedicação àquela criatura, com tanto perdão, que eu acho que eu não teria capacidade. Então quem tem que me dar conselho é o senhor, não sou eu para o senhor. Porque o senhor está tendo um sentimento muito novo. E ele morreu casado com ela, com os filhos, tudo direcionado e tal. Então a gente percebe, Raul Teixeira, numa das suas palestras, orador e médium espírita, ele vai dizer que o verdadeiro amor de relação, ele vai até a velhice. Porque quando a gente chega na velhice, já não tem mais aquela apetite sexual, atração física, está tudo meio murchinho, meio desgastado pelo tempo. Como ele diz assim, à noite ela tira a dentadura, bota no copinho, né? Aí fica tudo murchinho, ele também. Aí levanta de manhã, um olha para o outro assim: como você está linda hoje, como você está bela, né? Porque não olha mais para o corpo. Agora é alma com alma. Ele dá uma tossidinha à noite, ela vai lá, faz um chazinho, né? Cuida do meu bem. Isso é maravilhoso. Os espíritos chamam de completistas. Quem consegue chegar no final. Só que hoje está meio raro o negócio. Está todo mundo pulando o barco antes. É por isso que nós estamos enfrentando graves problemas na família. Os espíritos chegam a dizer assim, ó: se você é casado e tem uma situação financeira que lhe permita ficar no lar e cuidar e dar educação para os filhos, ótimo. Não relegue a um terceiro, porque a missão é tua. E hoje é muito comum os dois irem trabalhar para ganhar e ganhar cada vez mais, porque não sei porquê, vai ficar tudo, né? Ganhar e ganhar, e os filhos vão para a mão de terceiros, que já tem problemas. Que às vezes vão passar uma parte da educação do qual você não queria que seus filhos tivessem. Mas eles estão na mão deles, e eles também têm problemas, e eles passam o que eles puderem. Não com amor, mas simplesmente como profissão, como ganho. E aí nós temos lá, depois dos 0 aos 7 anos, que é a fase que o espírito completa a reencarnação, dito até pelos psicólogos, não na reencarnação, mas como começa a pegar a maturidade, que aquela arvorezinha que recebeu aquelas informações, aquela educação do 0 ao 7, vai começar a mostrar quem ele é. Porque se ele não teve um parâmetro que os freasse nas suas imperfeições, ele coloca tudo para fora. E aí você olha para o filho e diz: nossa, mas assim, não é meu filho. Não é possível. Respondendo, mal educado, batendo no coleguinha, não divide o lanchinho com o colega, egoísta, ou então depressivo, se só fica num canto. Onde é que está a falha? Onde é que foi? Uma vez eu fiz um estudo, quando eu estava no albergue, na alta complexidade, estudo sobre drogadição, sobre alcoolismo, e um fato me impressionou muito. O traficante, vou usar esse nome, né? Tem outro nome, mas eu vou usar esse. O traficante, ele fica às vezes
próximo a colégios ou alguma instituição que tenha crianças. E ele fica cuidando, eles têm um certo estudo de psicologia, ele fica cuidando daquela criança que se isola dos colegas, ou que é brigão, machão, ele fica cuidando. Aí ele aborda, faz uma amizade, e a primeira dose é de graça, a segunda é de graça, a terceira ele começa a cobrar, e daqui a pouco a criança está viciada, ou o jovem. Então eles têm essas perspicácias de envolver. Da onde o pai e a mãe falhou, eles entram. Como um amigo, como aquele que dá bons conselhos, aquele que tem a solução para o problema que ele tem. Porque a primeira coisa, eles descobrem qual é o problema que a criança tem, ou o jovem. Ou às vezes ele é tímido, não consegue se relacionar, às vezes ele tem uma mágoa, às vezes ele tem um complexo, que ele não conta para os pais, mas contou para o amigo. E aquele amigo tem a solução, a droga. A maioria dos casos que nós tivemos no estudo tratava-se de dificuldades emocionais que a criança teve com os pais. Por isso que se você consegue conquistar um filho para que ele te conte os segredos dele, você está ajudando ele também a não cair nas mãos daqueles que têm as falsas promessas e a solução do problema fácil. Então, é um momento delicado para todos nós, mas solução tem, informação tem, basta que eu queira buscá-la, basta que eu me disponha a abrir o coração para aquelas pessoas que têm condições de me ajudar, porque o egoísta não pede ajuda, o orgulhoso não pede ajuda. Então, se eu tenho alguma necessidade, eu tenho que buscar auxílio. Senhor Deus, deixa-me contar a minha aventura deste vale de momentânea amargura. A maioria dos homens que te procuram é para te impor, menos eu. É para te pedir e para blasfemar, jamais eu. E eu quero dizer-te que a vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dá. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira nesse céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, eu te formulo uma oração pelos cegos que se detectam na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro, porque eu sei que depois dessa expiação eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por ti, meu Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, o vento que sopra os ombros do salgueiro e as lágrimas derramadas pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora e melancólica do boiadeiro e a dor estampada no sorriso e nos olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, Senhor, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois dessa aprovação eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz e pela tua voz, pela voz que flauteia uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção. Eu te quero rogar pelos que sofrem de eufasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Por eles eu oro e a ti eu imploro, porque eu sei que depois dessa dificuldade, no mundo de novas expiações, eles também ouvirão e falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que agasalham, que trabalham, mãos de poesia, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos que apertam mãos dos adeus, que enxugam lágrimas e suores das vidas, mãos que apertam no peito o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levantar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, deformados, e eu posso andar. Por eles eu oro e te imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa nova reencarnação, eles também andarão. Enfim, muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Como é maravilhoso ter um lar. Não importa se há uma mansão, uma tapera, se está numa favela, se é um ninho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filhos e de irmãos. Da presença dos amigos ou simples olhar de um cão. Porque não há nada mais terrível do que viver na solidão. Mas, se eu aí ninguém tiver para me amar,
um teto para me abrigar, sequer uma cama para me deitar, nem aí eu blasfemarei, nem aí eu reclamarei. Porque eu que te tenho a ti te direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. Pela presença do Senhor e da Senhora, muito obrigado. Adivaldo Pereira Franco, na sua transição, na sua trajetória de amor pela humanidade, muito obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, irmão, pela linda exposição. Volte sempre. Querido Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Faça com que possamos compreender cada vez melhor o centro de ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja nos seus ensinamentos. Que aprendamos a amar sempre, e que este amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. Em nome de Jesus, Pai, te oferecemos nosso louvor e nossos corações, que assim seja. Agora passaremos ao passe.